que é mais importante, Deus ouvir você ou você ouvir a Deus? Quem você acha que tem algo mais importante a dizer? O filho ou o pai? Claro que é o pai. O que muda as nossas vidas não é o que nós dizemos a Deus, mas o que Ele diz para nós. O problema hoje é que é muito difícil ouvir a Deus. É difícil porque há muitas vozes, tanto interiores quanto exteriores. Mas isso foi dito por Jesus. Jesus disse que chegaria um tempo que todos iriam dizer: Ele está aqui comigo. E Ele disse: Então você precisa se ocupar em aprender a ouvir a Deus. É muito importante que você consiga ter certeza de que quem falou com você foi Deus. Não foi outra voz. Não foi alguém inspirado. Não foi alguém bem intencionado. Não foi a sua alma. Não foi o maligno. Você precisa nesse tempo ter discernimento e saber, ter convicção, foi Deus. Essa é a voz de Deus. Eu decidi fazer esse vídeo porque temos uma ferramenta para compartilhar com você. Até o fim do vídeo, você vai ter uma ferramenta que eu pratico na minha vida há mais de 7 anos. Eu não faço diariamente, houve períodos, anos que eu fiz diariamente. Hoje eu não tenho feito, mas devo retornar a fazer diariamente. Mas toda decisão que eu preciso tomar, eu não tomo sozinha, sem antes aplicar essa ferramenta. Amém? Então, Pai, nós queremos desde já pedir a Tua direção nesse vídeo, para que eu possa ser clara, concisa e bíblica, e que todos que ouvirem possam compreender claramente as suas instruções, em nome de Jesus, amém. Bem, falamos que Deus é um Deus comunicador. A teologia confirma isso. Se você abrir um livro de teologia, ele vai te dar 3 maneiras pelas quais Deus fala com o homem. Lá está escrito que Deus fala com o homem através da criação, é verdade? Salmos dizem isso. Que Deus se revela à humanidade através da criação. A Bíblia também diz que os céus declaram a glória de Deus. Então, realmente, Deus fala conosco através da criação. Nos livros de teologia, a segunda forma pela qual Deus fala com o homem é através da sua palavra, claro. Lógico, Deus é o Criador e deixou o manual do fabricante, a Bíblia. E Ele fala conosco através da palavra. E a terceira forma que a teologia assume como correta, de que Deus se comunica com o homem, ela é bíblica, está em Hebreus, é através do Filho. Porque está escrito lá que Deus por muito tempo usou profetas, mas pelos últimos tempos nos falou através do Filho. Jesus é o verbo encarnado, a palavra, e Deus fala com o homem através de Jesus. Então essas 3 maneiras que todos nós estudamos nas aulas, elas são muito bem aceitas. Por quê? Porque são objetivas. Eu posso ver a criação, tocar, sentir. Eu posso ler a palavra. Eu posso escutar um áudio da palavra. Então eu percebo essas 3 maneiras de Deus falar comigo através dos meus sentidos físicos. Mas será que esta é a única maneira que Deus se comunica com o homem? Boa pergunta. O que é que você acha? Escreva aí para nós sabermos a sua opinião. Deus é espírito. E tudo que Deus fez tem espírito. Deus criou tudo que tem vida. Então uma planta, ela tem um espírito? Ela tem. Porque se você amaldiçoar uma planta, ficar lá falando coisas negativas, dizem as pessoas que fizeram isso que ela morre. Se ela morre, é porque ela tem uma vida. E o que tem vida é porque tem espírito. Um animal tem espírito. Deus se comunica com tudo que Ele criou.
A Bíblia diz que o inverso também acontece, que toda a criação louva ao Senhor. Então Deus se comunica conosco através do Espírito. Essa comunicação do Espírito é o essencial para nós podermos ouvir a Deus, principalmente em momentos específicos da história, em que nós precisamos de uma palavra-chave específica para aquele tempo. Deus se comunica com o homem através do Espírito. E como essa comunicação ocorre? Eu quero te dizer que eu tenho um filho de 1 ano, que ele está aqui. Então, se você escutar o barulho dele, louve a Deus, porque ele é meu filho. Eu não posso tirar ele de perto de mim todo o tempo. Amém? Então, Deus se comunica através do Espírito. E como essa comunicação funciona? Como será que Deus falava com Adão? Como Deus falava com Abraão? Tão importante essa fala. Como Deus pediu Isaac a Abraão? Não está registrado que tenha sido nenhum anjo, nenhum fenômeno, nenhuma sarça ardente. Está só escrito que Deus falou com Abraão. E como era essa fala? Como Deus fala com o homem? Deus fala pelo Espírito. E através do Espírito. E como nós ouvimos a Deus? Pelo pensamento. Deus fala com o homem por um pensamento. Por isso nós jejuamos, oramos, meditamos na palavra e nos purificamos. Para apurarmos, depurarmos essa comunicação. De maneira que possamos ouvir melhor. De maneira que possamos não confundir essa voz do Espírito de Deus com a nossa própria alma, que também fala conosco no pensamento. E o maligno também fala conosco no pensamento. Mas Deus está falando. E é importante discernir a voz de Deus no meio de todas essas vozes. Porque você é aquilo que você segue. Quem você está ouvindo? As suas obras vão dizer quem você está ouvindo. Olhe ao seu redor, olhe para você. Isso vai dizer quem você está ouvindo. Até onde você já chegou, vai dizer quem você está ouvindo. Até mesmo quanto você tem na conta bancária, vai dizer quem você está ouvindo. Porque eu tenho para mim, meus amados, que se a gente de fato ouvisse Deus 100% do tempo em nossas vidas, tudo iria bem. Porque eu nunca vi um pai dar um conselho mal para um filho. Mesmo quando o filho tem conceitos errados em si e o pai precisa corrigir, ele nunca vai ensinar uma coisa errada. Então, primeiro ponto, nós temos que reconhecer que existe em nós uma dificuldade de ouvir corretamente a voz de Deus. E, meu Deus, eu preciso resolver isso. Jesus disse a Marta: Marta, Marta, te preocupas e te enfadas com muitas coisas quando pouco vos é necessário. De fato, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e isso não lhe será tirado. Que uma coisa é necessária para um filho? Ouvir. Ouvir. Maria tinha tempo para ouvir Jesus. Quem não quer ouvir Jesus, mesmo que tenha tempo, não vai ouvir. Você pode ficar na sua casa de quarentena, mas se você não estiver com vontade de ouvir a Jesus, você não vai ouvir. Ele vai ter que falar com você pelo WhatsApp, ele vai ter que falar com você pelo Facebook, ele vai ter que usar alguém que quis ouvi-lo para chegar até você. Porque ouvir a Deus é um ato voluntário. Uma pessoa quer ouvir a Deus. Então ela para ouvir a Deus. Você pode estar parado e mesmo assim não querer ouvi-lo. Mas eu vim dizer a você que ele quer falar com você. Ele não quer falar através de ninguém. Todo mundo tem alguma coisa a dizer. Deus tem alguma coisa a dizer. Mas ele quer falar com você. Ele quer que nós entremos no nosso quarto
e fechemos a porta e ouçamos a Ele. Ouça bem, a pior coisa é você falar com alguém que não quer ouvir. Você já tentou? Eu mesma só posso falar com quem quer me ouvir, porque quem não quer, eu sinto muito. Deus não vai disputar com você, mas Ele está criando ocasiões para se fazer ouvido. E eu tenho até pena de quem não ouve Deus, porque Ele está sempre falando. Eu nunca vi um pai deixar o filho quebrar a cara sozinho, sem alertá-lo. Eu nunca vi. Deus é um pai bom e Ele está falando. A voz de Deus fala. Resta saber quem está ouvindo. Eu sei que sempre haverão os profetas de uma geração, mas chega. Deus quer que você ouça Ele diretamente. Ele colocou em você um espírito que faz você conectado a Ele, para que você possa ouvi-lo. Preste atenção. Sempre haverão distrações. Sempre haverão outras vozes. Até esse vídeo tem outras vozes de fundo que eu não vou tirar. Porque é você que tem que se concentrar naquilo que interessa. Assim é a vida. Há sempre muitas vozes falando. E você vai continuar à mercê de vozes. Ou você vai se aquietar e ouvir a única voz que nós precisamos ouvir. Os nossos líderes são maravilhosos. Os profetas são maravilhosos. Mas existe um espírito dentro de cada um de nós que não pode ser ignorado. É tempo de ouvir a Deus. Quais são as coisas que nos impedem de ouvir a Deus? Algumas. Primeiro, incredulidade. Tem pessoas que não creem. Desculpa. Se você não crê, então vai ficar difícil ouvir Deus. Primeiro passo é crer. É sábio crer. É inteligente. Segunda coisa que pode atrapalhar uma pessoa de ouvir a Deus: crenças errôneas acerca de Deus ou acerca de si mesmo. Exemplo: Deus só fala com o Papa, o padre, o pastor, com pessoas muito santas. Deus não fala com todo mundo. Exemplo: eu tô em dívida, eu não tô merecendo ouvir Deus. Este é o tempo do silêncio de Deus. Não, o tempo do silêncio de Deus passou. Foram 400 anos antes da vinda de Jesus. Deus está falando. Então, crenças errôneas. Tem pessoas que têm crenças errôneas acerca de Deus. Essas pessoas vão ter dificuldade de ouvir Deus. Outras coisas podem atrapalhar uma pessoa de ouvir a Deus. Vou pegar minha colinha. Tem muitas outras coisas que podem atrapalhar. Exemplo: extrema racionalidade. Tem gente que é tão racional que 2 mais 2 é 4 sempre. Ela não pode conceber a ideia de não ter visto um risquinho que poderia ser mais um 1. Ela é muito racional. Pessoas muito racionais têm dificuldade da comunicação com o Espírito. Outro impedimento para se ouvir a Deus é não dar tempo suficiente para isso. Pronto, Deus, fala comigo. É necessário tempo. Extrema inquietação da alma também pode impedir uma pessoa de ouvir a Deus. Não conhecer a Deus ou o caráter de Deus. Aqui eu quero dar uma nota 10 para muitas pessoas que nem à igreja vão e conseguem ouvir Deus. Tem gente que é crente, né? Que é crédula. Ela ouve Deus. Ela sabe quando é Deus que está falando.
Mas tem gente que se relaciona com Deus e não sabe quando é Ele. Insensibilidade espiritual. Existem pessoas que estão insensíveis ao Espírito. Ou é muita dureza, ou é muito medo, ou é muita ferida. Criou uma insensibilidade espiritual. Essas coisas podem atrapalhar de ouvir a voz de Deus. Mas nós não precisamos nos alongar muito. Eu só quero me lembrar de uma coisa. Quando Deus fala com Abraão, Ele fala exatamente do jeito que Ele fala com você e comigo. Com um pensamento. Imagina que vergonha. Imagina vir um pensamento assim: sacrifica o teu filho para mim no Monte Moriá. No monte que eu vou te mostrar, né? Que depois ele soube que era o Moriá. Imagina, e ele obedece, tendo convicção que aquela voz era de Deus. Porque eram anos e anos de caminhada junto. Este exercício que nós vamos fazer agora, o objetivo é ouvir a Deus. Não ria, não despreze a simplicidade desse exercício. Eu aprendi na Jocum em 2013 e eu tenho muitos testemunhos de que esse exercício funciona. Por que é importante fazer esse exercício diariamente, se possível? Ou seja de manhã, ou seja no fim do dia, no momento em que você consiga se aquietar. Por que é importante? Para você se acostumar com essa voz, com o jeito que Deus fala. Porque você vai precisar. Eu sou missionária, vocês sabem, estive em 13 países, povos não alcançados, e muitas vezes eu só tinha a voz. Mas eu conhecia a voz. Eu sabia que era de Deus. Não que eu já não tenha errado, amados. Claro que eu errei. Eu não sou super heroína e nem quero ser. E não confio na carne, porque senão eu seria maldita. Mas eu também já errei. E não foi uma vez só. E por que eu errei? Exatamente para aprender a acreditar na minha falibilidade, de que eu posso errar. E esse medo de errar vai me tornar um pouco mais precavida nas decisões futuras. Nós podemos errar, mas o importante é fazer esse exercício para se acostumar com a voz. Porque vai chegar um dia que você precisa ouvir Deus no meio de uma multidão, no meio de uma confusão, no meio de uma decisão. E só tem você e Ele. Não tem nem um telefone para ligar. Vamos fazer o exercício? O exercício é assim. Primeiro passo, nós vamos pedir para Deus, é tudo bíblico, nós vamos pedir para Ele sondar o nosso coração. Para Ele ver se tem em nós algum caminho errado. Por quê? Porque o pecado não confessado gera culpa. E a culpa fica martelando a nossa mente. E a gente vai ter dificuldade de ouvir a Deus. Se você tá com culpa, tá com peso, carregando um peso de culpa, vai ser difícil ouvir a voz de Deus. Então nós vamos primeiro pedir para Deus sondar o nosso coração e ver se tem culpa, ver se tem pecado não confessado. O segundo passo, nós vamos nos humilhar diante de Deus. Nós vamos reconhecer o tamanho dele e o nosso. Reconhecer que é Deus, eu que estou precisando ouvir mesmo. O Senhor é que tem algo a me dizer. Terceiro passo, nós vamos calar a alma, nós vamos dar um comando. Nós vamos dizer, alma, aquieta-te. Davi fez isso. Nós vamos fazer. Quarto, nós vamos calar a voz do inimigo. Nós vamos dar um comando também espiritual, que qualquer voz, qualquer dardo inflamado agora vai cessar. Na autoridade do nome que é sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Quinto, nós vamos pedir direção total ao Espírito Santo. Nós vamos dizer isso a Ele. Sexto passo, nós vamos agradecer antecipadamente a Deus a excelência das revelações. Jesus fazia isso. Ele antes
Antes de aparecer Lázaro, antes do pão ser distribuído, ele já agradecia. E 7º passo, nós vamos nos calar fisicamente, mentalmente, emocionalmente, silêncio. Nós vamos dar alguns segundos para ouvir. Não precisa de minutos. Neste vídeo nós vamos dar segundos. Segundos bastam. Pode ficar minutos também, pode ficar horas. Mas se você conseguir ouvir a voz de Deus neste momento, já vai ser um grande avanço. Amém? Vamos lá? Depois você pode nos comentários compartilhar comigo o que Deus falou com você. E eu vou compartilhar também. É importante você saber que Ele é um pai que te ama. E que um pai sempre estará disposto a ouvir o filho. Se o meu filho quiser falar comigo, eu vou dar uma de difícil? Não. Creia na simplicidade desse exercício de filho para pai. Muito importante salientar uma outra coisa. Quando eu ouço a Deus para outra pessoa, para terceiros, isso é um dom chamado revelação. Quando eu ouço a Deus para mim, isso não é dom, isso é filiação. Você é filho. Filho ouve o pai. Amém? Então vamos lá? Feche os seus olhos. Pai bendito, eu oro junto com cada pessoa que está assistindo esse vídeo em concordância. Primeiramente pedindo que o Senhor sonde nosso coração, Pai. Traga à nossa consciência pecados que não confessamos. Eu quero pedir perdão ao Senhor, Pai. Nos perdoa, Senhor, por tudo que fizemos hoje, ou ontem, ou até a vez anterior que oramos, que nós não confessamos. Canta Asturi Alamadarabassou, nos perdoa, Pai. Arranca a culpa e a marca do pecado, eu te peço em nome de Jesus. Pai, eu oro ainda, me humilhando. Nós nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor. Declaramos que não somos nada, somos totalmente dependentes do Senhor. Queremos também, Senhor, nesse momento, calar a voz da alma. Damos um comando agora. Seja silenciada toda atividade da mente, toda voz da criatividade e imaginação, em nome de Jesus. Também damos um comando para toda voz exterior, cá, estúri, alamanda, narraçou. Nós repreendemos Satanás, demônios e qualquer dardo inflamado na autoridade do nome de Jesus. Toda voz exterior, cale-se. Senhor, nós queremos ainda pedir direção completa ao Espírito Santo. Fala conosco agora, Espírito Santo. Traga uma palavra para esse momento das nossas vidas, uma palavra pessoal. Eu te agradeço antecipadamente, Senhor, pelo que o Senhor irá nos mostrar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, foram poucos segundos, mas eu ouvi. Ele me trouxe uma música primeiro e depois uma palavra bem assertiva, bem clara para mim. Eu estou com algumas preocupações, alguns desejos, e ele disse claramente que tem um lugar de descanso para mim. E começou a descrever esse lugar. Eu acho que é o céu.
mas ele falou comigo. É importante que quando você fizer esse exercício, você entenda que às vezes Deus pode te trazer uma música, um versículo, uma frase, uma palavra, ele pode te trazer uma imagem, ou ele pode simplesmente te trazer uma sensação de paz, uma sensação de estar acolhido, que no meu caso, o que eu precisava agora era descanso. E foi exatamente nesse lugar que ele me colocou. Quero estimular você a fazer o exercício de como ouvir a Deus e aprender a lidar diariamente com a sua vida a partir dessa nova perspectiva. Lembrando que você pode ouvir a Deus diretamente antes de qualquer coisa. Vamos orar? Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero pedir que toda crença errônea caia por terra, que filhos agora se voltem para seu Pai, que pessoas ouçam a sua voz. Senhor Jesus, eu quero pedir que seja destravada a nossa audição espiritual para a voz de Deus, Pai, e que seja tampado nossos ouvidos para a voz do maligno. Eu quero pedir que nosso coração seja inclinado a ouvir a tua voz, Pai. E eu quero orar para que meus irmãos possam usar essa ferramenta sabiamente para ouvir a tua voz e não justificar coisas que eles querem fazer de si mesmos, mas para de fato consultar a Deus. Em nome de Jesus. Eu quero também dizer a vocês que existem alguns cuidados que precisam ser tomados, ok? Nós não podemos ser presunçosos com as coisas espirituais. Ah, eu escutei a Deus e ponto. Não. Todos podemos errar. É muito importante você procurar primeiro esvaziar sua alma antes de fazer esse exercício. Exemplo, você está com preocupações, com dívidas, com tristeza, precisa liberar perdão. Então, esvazia sua alma primeiro, antes de fazer o exercício. Segundo, um ótimo cuidado é fazer esse exercício com mais alguém. Por quê? Porque Deus vai confirmar de uma certa maneira com as duas pessoas. Com cada pessoa ele vai falar de um jeito. Mas você não fica com aquela coisa de eu ouvi. Nós ouvimos. É sempre mais seguro. E um terceiro cuidado é você sempre pedir uma confirmação bíblica. Eu faço isso, peço sempre palavras a Deus para confirmar coisas. E Ele dá. Peça confirmações bíblicas para que você tenha segurança e paz de que você está agindo guiado pelo Espírito de Deus, tá bom?